Olá, eu sou a professora Janai Caseta, sou física e tenho doutorado em astronomia. Olá, sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciência e educação matemática. Na aula de hoje, começaremos a estudar funções, vendo a definição e os gráficos de algumas funções. Como utilizar esse conceito importante que é tão visto em algumas situações que estão no nosso cotidiano, nós podemos relacionar com funções. Então agora, vejamos os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos para os slides. Bom, os objetivos da nossa aula serão: primeiro, nós vamos conceituar e definir o que seja uma função. Vocês verão que função, eu preciso de dois conjuntos e aí eu preciso discutir domínio, contradomínio e imagem. O próximo passo será falar sobre gráficos de função. E, por fim, resolver alguma situação, problema envolvendo funções. Bom, primeiro exemplo, o biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de plantas oleaginosas, como, por exemplo, o algodão, o girassol, a mamona, a soja. Entre as vantagens na utilização deste combustível, pode-se destacar menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Se comparado, lógico, ao diesel comum, aquele que é obtido a partir do petróleo. Bom, qual seria a relação entre a quantidade, nós vamos tratar de biodiesel que vem da mamona. Então, qual seria a relação entre a quantidade de mamona e o biodiesel produzido através da mamona? Então, vamos ver aqui. Fiz uma tabela onde nós temos a quantidade de mamona em toneladas e na outra coluna, quantidade de biodiesel. Bom, nós vemos o seguinte: quando eu tenho 1 tonelada de mamona, eu consigo fazer 560 litros de biodiesel. Se eu aumento para 2 toneladas de mamona, eu consigo 1.120 litros de biodiesel. Avançando um pouco, veremos que se eu tenho 10 toneladas de mamona, eu consigo 5.600 litros de biodiesel. Veja o seguinte: o que aconteceu quando eu aumentei 1 tonelada de mamona? Eu dobrei a quantidade de litros do biodiesel. Quando eu fui para 10 toneladas, o que aconteceu? Aqui eu tenho o 560 vezes 10. Aqui, 560 vezes 2. Qual é a correlação, então, que eu posso encontrar entre quantidade de mamona e quantidade de biodiesel? Eu posso escrever o seguinte: se eu tenho X toneladas de mamona, eu consigo produzir 560 X de biodiesel. Então, aí eu tenho uma lei de formação, uma fórmula que permite, a partir da quantidade de toneladas de mamona, saber a quantidade em litros de biodiesel que eu consigo. Bom, voltando aos slides, para determinar, então, quantos litros de biodiesel são produzidos a partir de certa quantidade de mamona, eu parto, então, da fórmula onde Qzinho é a quantidade de biodiesel em litros, o X é a quantidade de mamona em toneladas, o 560 vezes X seria a quantidade de biodiesel produzido por 1 tonelada de mamona.
A ação apresentada pela professora Genai, elas têm uma relação, a gente pode relacionar um conceito com o outro. Mas o que quer dizer isso, se relacionar um conceito com o outro, né? Uma quantidade de mamona com a quantidade de biodiesel produzida? Então, acompanhe nos slides. Da situação apresentada, nós dizemos que a quantidade de biodiesel está em função da quantidade de mamona. Então, veja, como nós dizemos que uma quantidade está em função da outra, a gente não consegue imaginar situações do nosso dia a dia que utilizamos a palavra função. O que será que a gente pode dizer disso matematicamente? Então, agora é o que veremos. Acompanhe. Para partir, para definir uma função, nós vamos considerar dois conjuntos, A e o conjunto B. Esses dois conjuntos, eles são não vazios. Então, uma função é uma relação. Uma relação pode ser uma correspondência entre os elementos, uma associação entre os elementos de um conjunto. Então, veja que essa função, que é uma relação, ela associa cada elemento x pertencente ao conjunto A a um único elemento y pertencente ao nosso conjunto B. Então, para entendermos a situação, vejamos um exemplo. Nós temos esses dois conjuntos, né, A e B. Então, vamos observar a relação apresentada pelo diagrama de flechas. Relembrando aqui o conjunto A, estamos utilizando o nosso exemplo da mamona e do biodiesel, que a tonelada de mamona produz uma quantidade de biodiesel. Então, pegamos aqui alguns valores. O conjunto A é 1 tonelada, 2 toneladas e 10 toneladas. E o nosso conjunto B é a quantidade de biodiesel produzida, 560, 1.220 e 5.600. Então, veja o diagrama de flechas, a representação. Então, temos o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. O que tem que ser uma função? Cada elemento do conjunto A tem que corresponder a um único elemento do conjunto B. Então, veja, 1 vai corresponder a apenas 560. 2 toneladas vai corresponder a 1.120. E 10 vai corresponder a 5.600. Então, aqui estamos na nossa função, que é apresentada pela seguinte lei de formação, 500 vezes x. Então, temos aqui a quantidade, né? A quantidade que vai ser expressa na nossa situação. Então, veja que para essa situação, para a gente ter uma função, o que aconteceu? Cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Essa parte de cada correspondente, conjunto A, conjunto B, no estudo de função, eles têm um nome específico, como domínio, contradomínio e imagem. Conceitos esses que está lá no nosso objetivo, que a professora Genai apresentou, que veremos na aula de hoje. Então, vamos agora entender o que é um domínio, um contradomínio e uma imagem, com base nesse exemplo que trouxemos para você, da quantidade de mamona com relação à quantidade de biodiesel produzida. Então, acompanhe os slides. Temos que o conjunto A, que é o conjunto de partida, este daqui, ele recebe o nome de domínio. Então, sempre que a gente vai estar tendo uma função, nós temos o domínio dela e o contradomínio. O domínio é o conjunto de partida, de onde está surgindo. Aqui nós temos nossos elementos x. O contradomínio é o elemento de chegada. É esses elementos que vai ter correspondência, ele é o contradomínio. E a imagem, elas são os elementos que têm correspondência com os nossos elementos do nosso conjunto A. No caso aqui, a imagem, ela é igual ao contradomínio. Por que ela é igual? Porque os elementos do contradomínio, eles estão os correspondentes, não tá? Tá 1, o 2 e o 10 tem o correspondente no conjunto B. E o contradomínio aqui, que é o conjunto de chegada, tem esses elementos. Então, o nosso conjunto imagem é aquele elemento de B que tem correspondências com o de A. Pode acontecer de ter algum elemento do contradomínio que não tenha correspondente em A? Pode. Então, agora, a partir dessa situação também, nós temos que definir alguns termos importantes que vai ajudar a gente a entender o estudo de funções. Primeiro, temos que x é a variável independente. Naquele nosso exemplo apresentado, que nós tínhamos que Q de x é igual a 500x.
x. X é variável independente, ela não vai depender de nenhum valor que é dado, né, no nosso domínio. Já o y, ou no caso aqui, o nosso q de x, ele é variável dependente. Por que ele é dependente? Ele depende do valor de x para a gente saber o valor dele. No caso aqui, quando x é igual a 1, nós sabemos que o q de x, ou o nosso y, será igual a 560. Então, ele depende do nosso valor. Temos também que A é o domínio da função. Não foi o que acabamos de ver? Que o A ele é o domínio da função. O B, ele vai ser o contradomínio da função. Isso dado que é uma função definida de A em B, certo? Temos aqui essa representação. A função também, ela pode ser representada de x em y. E veja que y é igual a f de x, ou ainda, de acordo com o nosso exemplo, q de x. Então, essas são algumas representações com relação à função. Então, agora, vejamos algumas situações com a professora Genai. Então, agora nós vamos ver essa correlação do que é função e não é função. Lembrando que, para ser função, um elemento do conjunto A só pode ter uma correspondência no conjunto contradomínio, que vai fazer parte da imagem. Então, vamos para os slides. Primeira observação é a seguinte. Nós estamos considerando que a função f, ela leva, então, o conjunto A domínio ao conjunto B contradomínio. Aqui nós escolhemos alguns valores, 1, 2 e 3, de forma que o 1 está correlacionado com o 2 através da minha função f, o 2 está correlacionado com o 6 através da minha função f, e o 3 não está correlacionado com ninguém. Pergunta-se, realmente esse meu f é uma função? Não é. Por que não é uma função? Porque o elemento 3 não possui correspondente em B. Para ser uma função, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma correspondência no conjunto B. Isto é uma regra. Voltemos para os slides. Uma segunda observação, aqui eu já tenho os mesmos elementos, 1, 2 e 3, e o 1 está ligado ao 2, correspondente, né, através da minha função f, o 2 está correlacionado com o 3 e o 3 com o 4. Isso é uma função? É uma função. Olha lá. Sobrou algum elemento no domínio? Não sobrou. Segunda pergunta. O 1 só está correlacionado com o 2? O 2 só está correlacionado com o 3? O 3 com o 4? Ou seja, é uma correlação 1 para 1? É. Então, se isso ocorre, eu tenho uma função. Vamos ver mais uma observação. Agora, aqui, eu tenho uma outra situação, onde eu tenho 5 menos 5 raiz de 2. O 5 está ligado ao 25, o menos 5 também, e o raiz de 2 está correlacionado com 2. O 4 não tem correlação. Isso é função? Primeira pergunta. Sobrou algum elemento no domínio? Não sobrou. Então, uma parte nós já temos. Segundo, eu tenho uma correlação 1 para 1, quer dizer, cada x só é elevado a 1y. Vamos voltar e ver. Vamos para os slides. O 5 só está correlacionado com 25. O menos 5 está correlacionado com 25. Opa, mas aqui não está 2 para 1? Acontece o seguinte, o 5... ele só está correlacionado com o 25. O menos 5 também, mas eu posso ter dois elementos do domínio
correlacionado com um elemento só do contradomínio. Essa função, olha lá, quem que é? É x ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, menos 5 ao quadrado também dá 25. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E esse 4 aqui que sobrou? No contradomínio pode sobrar, não pode sobrar no domínio. Neste caso, fica bem evidente o conjunto imagem, que só contém o 25 e o 2. O 4 não faz parte do conjunto imagem. Próxima, aqui eu tenho o 4 está sendo levado ao menos 2 e está sendo levado ao 2. Opa! Um elemento x só pode ter um elemento y. Aqui eu tenho 2. Esse projeto de função, ela pode ser escrita como mais ou menos raiz quadrada de x. É um projeto por quê? Porque isso aqui não é uma função, porque o 4 está sendo levado a 2 valores correspondentes de x. 4 é o x, menos 2 e 2 o y. Então veja esses exemplos que a professora Genai trouxe para você analisar a situação. Veja que em cada um deles, ela trouxe para a gente refletir o que é função e o que não é função. Mas no nosso dia a dia, como eu iniciei a nossa fala aqui da nossa aula de hoje, que a função está presente em algumas situações do nosso dia a dia. Então, trouxemos a você alguns exemplos para refletir a respeito disso. Então, acompanhe os slides. Nós temos, por exemplo, que o tamanho do pé e o número de sapato. Veja que para determinar o número de um sapato, nós temos que saber o tamanho do pé. E isto acontece de que forma? O pé tem um tamanho em centímetros e vai ter uma única correspondente com o número de sapato. Então, vai estar sendo levado um elemento só. Acontece de ter uma pessoa ter um tamanho diferente e usar o mesmo número de sapato? Acontece que sabemos algumas situações em relação a isso. Então, vejamos também uma outra situação que refere-se à impressão digital e à pessoa. Temos o quê? Que a impressão digital ela é única e é levado também a uma única pessoa. Não tem como duas pessoas terem a mesma impressão digital. E tem como duas pessoas terem a mesma impressão digital? Também não. Então, ela só é um por um. E essa outra situação agora, o peso da carta com relação ao preço do selo. Veja que o preço do selo, ele é dado em função do peso da carta. Porém, para analisar isso, a gente não é dado por uma lei de formação, e sim esse peso da carta é tabelado. Então, o preço que você vai ter lá para pagar com relação a mandar a uma carta, com relação ao selo, refere-se a uma tabela que ela tem uma correspondência. Então, algumas situações, nós teremos uma lei de formação para representar, como foi trazido para você no exemplo do biodiesel. Não tínhamos uma lei de formação, que tínhamos o termo independente, a variável dependente. É bom saber identificar também com relação a isso, e principalmente o que é o domínio e o contradomínio, para saber de onde está saindo e onde está chegando a nossa função. Agora, continuando nosso estudo com relação à função, acompanhe os slides. Então, veja agora uma atividade. A tabela a seguir representa uma relação entre o número de calças vendidas e o tamanho das mesmas. Represente-a por diagrama de flechas e responda. A correspondência representa uma função de A em B? Por quê? E se fosse de B em A, será que é uma função? Por quê? Nós não vimos ali com o professor Genai o diagrama de flechas? Que tínhamos algumas condições para ser e para não ser uma função. Então, agora demos essa situação a você, o tamanho do número de calça. Então, analise, faça esse diagrama e veja se de A em B é uma função ou se de B em A é uma função. Daremos um tempo para que você resolva essa atividade e aguardamos sua contribuição.
Então, na nossa atividade que nós propusemos para você, nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Nós queremos saber o seguinte: é uma função a correlação do conjunto A com o conjunto B? Por quê? E trocando do conjunto B para o conjunto A, também é uma função? Por quê? Então, vamos aos slides. Aqui está a tabelinha. Então, o diagrama de flechas, como você deveria fazer? Aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Primeiro, vamos ver se há uma função que ligue A com B. Você deve ter visto que não. Por quê? Olha aqui, o x 170 e o x aqui 170 tem duas correlações, olha lá. Um y igual a 40 e um y igual a 46. Ou seja, o 170, ele leva a dois valores. Isso não pode, porque isso não é uma função. Então, de A para B não é função. A questão agora é de B para A. Não precisa fazer de novo. Pode ser o A aqui mesmo, o B. Agora eu quero saber se há uma função que ligue B com A. Você pode ver que, olha, os valores de B não se repetem e cada um tem uma correlação em A, o que mostra que de B para A é uma função. Agora, de A para B não é uma função. Agora, a professora Mariane vai falar sobre alguns tipos de função. Vamos, então, para os slides. A primeira função que vou tratar com vocês é a função injetora. O que quer dizer uma função injetora? Essa é uma qualidade de uma função. Para ela ser injetora, os elementos distintos do nosso conjunto A, que é o nosso domínio. Por que a gente sabe que ele é o domínio? Porque é a função de A em B. Então, o A, ele é o domínio. Então, veja os elementos dele, 1, menos 1 e 4, e eles têm o correspondente no conjunto B, o único correspondente, por isso nós temos uma função. Então, os elementos distintos do conjunto A correspondem a elementos distintos do conjunto B. Então, veja que não acontece aqui do menos 1 está no menos 2 e o 4 também está no menos 2. É cada elemento por si. E veja, sobrou o elemento 4. Então, quando acontece isso, nós temos uma função injetora, sobrou elementos no nosso contradomínio. E, além disso, o conjunto imagem é diferente do conjunto B, que é o nosso contradomínio. Então, temos aqui que eles são diferentes. Então, essa é uma qualidade da nossa função, ser injetora. Para ser injetora, só lembrar, cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B, do nosso contradomínio. Além disso, o nosso conjunto imagem, que são aqueles elementos que lá tem correspondência com o nosso domínio, ele é diferente do contradomínio. Uma outra qualidade de uma função é quando ela é sobreinjetora. Então, acompanhe os slides. Para ela ser sobreinjetora, os elementos do conjunto A, cada elemento dele, pode ter mais de um correspondente, ou seja, o nosso contradomínio. É uma função de A em B, ou seja, domínio, contradomínio. Cada elemento do nosso contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então, veja aqui, o 25, ele é a imagem de 2 elementos. Isso pode acontecer? Pode, nós vimos essa situação. Aqui, ó, é menos 5 e 5, e eles têm a mesma imagem. Pode haver a correspondência de 2 valores de A para um em B. Além disso, também, nós sabemos o quê? Veja só o conjunto imagem aqui, ó. O conjunto imagem, ele é igual ao conjunto B, ou seja, ao nosso contradomínio. Então, veja uma diferença aqui com relação à nossa função sobreinjetora. O que aconteceu aqui? Para ela ser sobreinjetora, desculpe, o domínio, ele tem que ter pelo menos, ele vai ter correspondente no nosso
contradomínio pelo menos 2 elementos. Então, a imagem lá no contradomínio pode ter referente a 2 elementos distintos no nosso conjunto A, do nosso domínio. E, além disso, o nosso contradomínio ele é igual ao conjunto imagem, o que não acontece na função injetora. Um outro tipo de função refere-se à bijetora. Então, acompanhe. A bijetora são elementos distintos do conjunto A, ou seja, o nosso conjunto do domínio. Ele corresponde a elementos distintos do nosso contradomínio. Quando isso acontece, elementos distintos, nós temos aqui que ela é injetora. E por que ela é sobreinjetora também? Porque o elemento do nosso contradomínio, ele é igual à imagem. Então, ó, é 1 por 1. Não tem 2 elementos, como acontece, ó, por exemplo, o menos 5, ele não é correspondente ao 20, por exemplo. O que acontece quando é função sobreinjetora, tá? Então, aqui nós temos 1 por 1, por isso nós temos que a função, ela é bijetora. Para ela ser bijetora, tem que sempre ser o quê? Para lembrar disso, ela tem que ser injetora e sobreinjetora. Ela vai ser injetora porque elementos distintos do domínio correspondem a elementos distintos da imagem. E também porque, agora, se ela ser sobreinjetora, a conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, nós temos essas qualidades de uma função, identificar essas situações. Tendo isso em mente, vamos propor agora a você uma atividade. Acompanhe. Considere 3 funções, f, g e h. A função f atribui a cada pessoa do mundo a sua idade. Nós vamos considerar o conjunto B como sendo o conjunto dos números naturais. Então, uma ressalva aqui. Ele vai de 0 até 110 anos, certo? O que é o conjunto dos números naturais, professora? Só para relembrar o que é o conjunto dos números naturais. São aqueles números que eles servem para contar. 1, 2, 3. Eles são números naturais, certo? Então, continuando nos slides, acompanhe. A letra B. A função G atribui cada país a sua capital. Então, nós temos aqui quem que é o conjunto A, quem é o conjunto B. A letra C. A função H atribui cada número natural ao seu dobro. O que é o dobro de número mesmo? 2 vezes ele. Considere A e B como sendo naturais. E você vai classificar essas funções injetora, sobreinjetora e bijetora. Analise as funções, veja as características delas. Construa o diagrama de flecha, se você preferir, para visualizar a situação. Tente analisá-las e aguardamos a sua contribuição para a aula.
Então, vamos corrigir a atividade. Lembre-se que nós estamos querendo saber se dos exemplos que foram dados, qual função é injetora, qual é sobrejetora, qual que é bijetora. Então, vamos para os slides. No primeiro caso, eu tenho a função F, o conjunto A são todas as pessoas do mundo, e o conjunto B, idade dessas pessoas. Nós colocamos como o número natural, né? Só que nós fizemos esse conjunto começar do 0 e chegar a 110, considerando aí que 110 é a maior idade que já teve. Bom, aqui tem um problema, né? Você olha aí para o seu lado e pergunta se você não tem um amigo na sua sala que tenha a mesma idade que você. Isso é muito fácil considerar. Então, o conjunto, todas as pessoas e as idades, pode ter 2, 3, 4 pessoas com a mesma idade. Isso daí é uma função o quê? Injetora? Não é injetora, injetora é 1 para 1. É a sobrejetora, que eu posso ter vários valores de x indo a um valor somente de y. O segundo caso, o conjunto A são todos os países do mundo e o conjunto B são todas as capitais. Nós sabemos que cada país só tem uma capital. E essa capital só é capital daquele país. Ou seja, 1 para 1, né? Então, se é 1 para 1, nós temos o quê? A injetora. Mas a pergunta é o seguinte, sobra algum elemento aqui no contradomínio? Não, porque nós estamos com o domínio todos os países e o contradomínio todas as capitais. Portanto, ela é o quê? Bijetora. E, por fim, nós temos uma função onde eu tenho o conjunto dos números naturais levando ao seu dobro, ou seja, 2x. A pergunta é a seguinte, ela é injetora, sobrejetora ou bijetora? Não vai ter dois elementos n aqui, x, né, levando a um único y. Isso não vai ter. Por quê? Porque você não consegue dois números inteiros multiplicados por 2 serem iguais. Então, ela não é uma sobrejetora. Mas sobram elementos no contradomínio. Por quê? Nós estamos trabalhando com números inteiros. Eu pergunto a você, quando eu considero o dobro, eu só levo a elementos pares. E os elementos ímpares, eles estão sobrando no contradomínio. Então, a última é uma injetora. Então, deu para pegar exatamente essa correlação entre bijetoras e assim por diante? Agora, nós vamos ver um outro exemplo. Vamos para os slides. Uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos. Nessa promoção, diz o seguinte, que o locatário vai ter uma taxa fixa de R$40 para pagar. Depois, ele vai ver o seguinte, dependendo do número, da quantidade de quilômetros rodados, vai vir um preço a mais. Então, eu tenho um valor fixo e o valor variável, que depende da quilometragem rodada. Nós vamos chamar de Qzão esse valor, né, que você vai ter que pagar. Então, vai ter o valor fixo de R$40, mais um valor que vai depender de D. Quem que é D? Quantidade de quilômetros rodados.
multiplicado por 0,5, ou se você quiser, D dividido por 2. Então, essa é a nossa correlação entre duas variáveis, Dzinho e Qzinho, Q e Dzinho. Então, vou ficar aqui com uma pergunta para você. Quanto uma pessoa pagará pelo aluguel do carro se rodar 50 quilômetros e 150 quilômetros? Então, nós estamos dando a você dois conjuntos. Um conjunto que é o domínio, que tem a ver com a quantidade de quilômetros rodados, Dzinho. E o conjunto B, que é o contradomínio, é a quantidade, ou seja, o preço que você vai ter que pagar. Então, nós vamos dar um instantinho para você e já voltamos. Para resolver essa questão, o que teríamos que fazer? Não foi dado para nós a quantidade de quilômetros rodados? O que é a quantidade de quilômetros rodados mesmo que a professora Janai falou? É o Dzinho. Então, teríamos que substituir ali o 50 no lugar do D, realizar a operação indicada, para assim encontrar o valor da quantia a ser paga. Então, voltando aos slides. Então, observe que foi dado para nós esta função. Esta função aqui, ela é chamada de lei de formação da situação e também pode ser dado por uma fórmula. Então, a gente pode entender que a função tem uma lei de formação que também pode ser chamada de fórmula. Então, vejamos então qual será a quantidade que vai ser paga pelo aluguel do carro em função da quantidade dos quilômetros rodados. Como a gente vai fazer essa situação? 40 mais 0,5 vezes 50. Realizando essa operação, encontraremos R$65. Mas se a pessoa rodar 150 quilômetros, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar R$115. Lembrando que a nossa função é dada por Q é igual a 40 mais 0,5 D. Quem que é o D? Vamos indicar aqui. O D é aqui. E quem é o nosso Q? O nosso Q é essa daqui. Poderíamos representar também por Q de D, porque o Q está em função. O que é a variável dependente e dependente dessa situação aqui?
o D, ele é a nossa variável independente e o nosso Q é a variável dependente. Para encontrar o resultado aqui, faremos o quê? Imaginando um exemplo, que o Q é 50. Só substituir o 50 no lugar do D. Quando não tem nada, aqui quer dizer que a gente está realizando uma multiplicação. Então, 0,5 vezes 50 mais 40, por isso, o 65. Essa situação aqui, nós representamos ela por meio de uma tabela, mas ela também pode ser representada de outra forma. E essa forma, ela é um gráfico. Então, pensando a respeito das situações de como representar uma função, nós podemos utilizar uma lei de formação, uma fórmula, que é a sua forma algébrica, por meio de tabela. Estamos trabalhando com você a situação, mostrando para você que nós podemos utilizar isso. Podemos colocar os nossos elementos referentes ao nosso domínio, que é de onde nós vamos partir dos quilômetros rodados, e o nosso contradomínio, que é o nosso conjunto de chegada. Lá nós teremos nossa imagem. A imagem, o que é mesmo a imagem? A imagem é aqueles elementos que têm correspondência com os conjuntos do domínio. Imaginando que ele sempre vai ter ali onde ele chega. E pode sobrar elementos. Nós vimos isso no contradomínio, sempre. Sobra elementos no contradomínio, no domínio não pode sobrar elementos. Uma forma de representar agora é o gráfico. Mas o que é um gráfico? Como a gente pode representar isso? Então é isso que veremos agora. Acompanhe. Para entender o que é um gráfico, nós precisamos entender o que é os pares ordenados. Por que par ordenado? Porque para representar na forma gráfica, teremos que identificar esses pares ordenados, que dado uma função y igual a f de x, que é a forma que a gente pode representar uma função, ela fornece, por definição, uma coleção de pares. Como é essa coleção de pares? Essa coleção é dada pelo elemento x, ou no caso aqui a variável independente, e f de x. Quem que é f de x mesmo? F de x é variável dependente, que é o resultado que vai estar chegando. Ou x, y, nos quais x é qualquer elemento do domínio da função. E f de x ou y é o correspondente valor da função, ou seja, é a sua imagem. Estes pares são denominados pares ordenados. Então, vejamos aqui uma situação referente à quantidade de quilômetros rodados e a quantia a ser paga pelo aluguel. Nós não encontramos o valor para 50? Para 50 é 65, não é que a pessoa vai pagar se alugar o carro nessa locadora? E se fosse 100? Se fosse 100, é só substituir a nossa função. Qual que é a função mesmo? A função é que, eu vou chamar aqui de Q de D, só para relembrar em quem que ela está com função. 40 mais 0,5 D. Substituindo todos os valores aqui, quem que é meu D? O meu D está aqui, que refere-se ao elemento do domínio, e o nosso Q de D, que é o elemento de chegada. Então, 100. Se eu fosse rodar 100 km, quando eu iria pagar? Pagaria R$90. 150, R$115. 200 quilômetros, R$140. Mas tá, agora o que é um par ordenado? Não é cada elemento x e y? No caso aqui, mas professor, aqui é D e QD, onde tem x e y? X refere-se à variável independente. No caso ali, quem que é a nossa variável independente? Não é o D? Então, o D, aqui é como a gente pode imaginar, sendo o x, tá? Só lembrando que a gente acaba falando assim, sempre x é variável independente. No caso ali é o D. A gente utiliza notações, certo? A gente pode representar utilizando diversas letras do alfabeto e não apenas x e y, certo? É a notação. Matematicamente, em algumas situações, a gente representa mais por x e y. Por isso que as definições traz isso. Mas, lembre-se sempre, quem que é variável dependente? Independente. Assim você consegue já identificar o par ordenado. Consegue identificar que o x refere-se à variável independente. Quem que é variável independente na nossa situação? O D. Então, é aqueles elementos ali que utilizaremos como a parte de montar os nossos pares ordenados com a nossa variável independente.
independente. Então, voltando aos slides. Então, aqui nós temos 0 e 40. No caso aqui, 50 e 65. E sucessivamente. Então, a gente está fazendo pares ordenados aqui, onde nós temos a variável independente e a variável dependente, certo? Então, fazendo todas essas situações, vamos ter aqui todos os nossos outros pares ordenados, 100 e 90 e assim sucessivamente, certo? Então, aqui foi uma situação para entendermos o que dizer par ordenado. Então, vejamos agora uma outra situação com a professora Genai. Bom, mas para que fazer esses pares ordenados? Simplesmente porque um gráfico é um conjunto de pontos, cada ponto é um par ordenado, uma coordenada x e uma coordenada y. Ou, se você quiser, no nosso caso, coordenada d, coordenada q. Então, vamos para os slides. Bom, mas aonde que eu coloco esses pares ordenados x e y? Num sistema de coordenadas cartesianas. Esse sistema é também chamado de plano XY. Esse sistema é um recurso pelo qual estabelecemos a correspondência bijetora entre os pontos que eu vou colocar neste plano XY e os pares ordenados que eu obtenho a partir da lei de formação. O plano XY, ele tem, então, na horizontal, o eixo X. Na vertical, o eixo Y. No eixo X e no eixo Y, nós temos essa escala que depois falaremos sobre isso, tá? Bom, nós temos a origem desses dois eixos. Eu estou falando ali que o eixo X e o eixo Y, eles se cortam na origem, ou seja, onde é o zero em X e onde é o zero em Y. Mas isso é sempre assim? Não necessariamente. Mas depois a gente volta e fala sobre isso. Voltemos aos slides. O ângulo entre o X e o Y é 90 graus. O eixo dos Y é chamado o eixo das ordenadas. E o eixo X é chamado do eixo das abscissas. Tanto o eixo X, ele tem o conjunto dos números reais nele, quanto o do eixo Y também tem o conjunto dos números reais. Isso quer dizer que entre um tracinho e um outro aqui, eu tenho infinitos pontos, né? Uma vez que ele tem o conjunto dos números reais. Então, se eu tenho um par ordenado, aqui eu estou chamando de P, A, B. Quem que é A? A é o X, você pode ver que eu até coloquei com a cor do eixo X, e aqui o Y. Coloquei com a cor do eixo Y. Então, eu vou procurar o A no eixo X e o B no eixo Y. Em A, eu vou traçar uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo Y, até mais ou menos chegar no valor B. Depois do valor B, eu vou traçar uma reta horizontal, ou seja, paralela a X, até encontrar a primeira reta que eu tracei. Quando as duas se encontram, o que eu tenho? Um ponto. Então, aí está a correlação entre um par ordenado e um ponto no gráfico. O conjunto desses pontinhos, eu vou ter, então, o meu gráfico. Bom, o gráfico, então, num sistema de coordenadas cartesianas, voltemos aos slides.
Então, o gráfico de uma função y igual a f de x consiste na totalidade, olha só, o gráfico, ele tem a totalidade dos pontos x, y, cuja relação é uma lei de formação ou é uma fórmula, né, aqui representada como y igual a f de x. Eu poderia representar y como x quadrado. Eu posso representar como q igual a 40 mais 0,5 dezinho. Né? Isso é a lei de formação. Então, da lei de formação, eu tiro meus pares ordenados, coloco isso no gráfico e tenho um conjunto de pontos. Pensando a respeito disso, né, a professora Genai trouxe para você essa ideia do que é essa parte do eixo, as coordenadas cartesianas, né? Isso já vem de um nome também de um matemático, que é uma homenagem a ele, que é o René Descartes. Então, tem essa situação de como representar. Para representar uma função num gráfico, é necessário a gente identificar quais são os seus pares ordenados, nós já fizemos isso, né? E agora, como a gente pode representar essa situação num gráfico? Então, acompanhe. Para traçar o gráfico, a gente vai ter a quantia Q é quem mesmo? Ele não é a nossa variável dependente, então para a gente traçar ele, a gente vai identificar ele como o quê? A gente vai identificar que a variável, ela corresponde a y, que corresponde ao eixo das ordenadas, então ela vai estar no eixo das ordenadas. Então, essa é a nossa relação que a gente está fazendo para começar a construir o nosso gráfico, identificar onde vamos trabalhar. E a quantidade D de quilômetros rodados. Quem que é o D? O D é o nosso X, que é a nossa variável independente. E onde ela é representada? No eixo das abscissas. Então, aqui nós temos essas relações aqui com relação aos nossos termos que vamos utilizar para reconstruir o gráfico. Agora que nós identificamos quem que é o x, quem que é o y, mas por que identificamos isso, professora, se você falou que pode ser representado de qualquer forma? Por conta do nosso eixo, que a gente vai trabalhar no nosso gráfico. Então, para identificar quem que é o x e quem que é o y. O x, lembrando, variável independente, está lá nas abscissas. O y, variável dependente, então está no eixo das ordenadas. Então agora, vamos à câmara de documentos para construir este gráfico. Então observe aqui que nós colocamos alguns pontos, né, encontrando x e y, já fiz essa relação ali com você. Agora a gente vai colocar esses pontos, nossos pares ordenados aqui, que é criar esses pontos. Veja que a professora Genai falou assim, se ele vai começar em 0, 0, no nosso caso aqui, devido ao espaço, vamos começar na nossa origem 0 e 15. É sempre, quando a gente vai construir um gráfico, é importante respeitar aqui uma escala. Se vamos utilizar aqui no caso, utilizamos do 25. O nosso primeiro ponto é 25, o nosso segundo ponto, 50. Então, qual que é o tamanho aqui no espaço? É 25. Poderia ser de 1 em 1? Pode. Sempre tem que respeitar uma escala. Eu não posso começar aqui com 25 e aqui para 26. Então, eu tenho que respeitar o tamanho que eu estou trabalhando, a situação, mostrando como eu vou adotar esse gráfico. E veja aqui que começou, no caso aqui, em 15. Por que em 15? Isso, como eu comentei para você, isso é devido ao tamanho, nosso espaço aqui para trabalhar com você, então nós mexemos na nossa escala do nosso gráfico. E veja, começou em 15, mas qual será que é o tamanho aqui que a gente está utilizando na nossa escala? Também é 25. Veja, temos os 40, os 65. Agora nós vamos colocar os pontos aqui no nosso gráfico. Vamos identificar primeiro. Quem que é o x? 0. Quando o x é igual a 0, qual que é o valor do y? 40. Lembrando quem? O x refere-se ao meu D e o y ao Q. Quando ele é 0, vai ser 40. Mas, professora, mas como assim vai ser 40? Então, por quê?
ele vai ser marcado bem aqui, ó. Ele não andou nem uma casa, por isso que aqui é 40, certo? Aí, então, ele teve do 0, ele foi até o 40, ele não deslocou. Agora, quando for o x for 50, o y vai ser 65. Então, temos aqui o 50. Vamos traçar aqui até o 65. Então, vou pegar o uso de uma régua. Vamos fazer uma reta tracejada aqui, chegando até o 65. E do 65, vamos até o 50. Vamos colocar o nosso primeiro ponto. Aqui. Nosso primeiro ponto refere-se a essa situação. Então, eu vou aproximar um pouco para a gente trabalhar com isso, para você ver o que está acontecendo quando a gente já tem a tabela pronta, tá? Então, só para aproximar mais, para você ver que nós estamos traçando aqui o nosso gráfico. Agora, quando ele vale 100, ele vai até onde? Até o 90. Então, vem aqui o 100 e a gente fica o 90 tá aqui. Então, eu vou traçar novamente, fazer esse esboço, pegar auxílio de uma régua e fazer até próximo aos 50. Não foi assim que a professora Janai explicou pra gente? E do 90, ele vai encontrar essa reta paralela ao nosso que foi traçado. Então, marcamos mais um ponto. Vamos ver quais pontos foram marcados até o momento? Aqui foi o 0 e o 40. Este ponto aqui refere-se aos 50 e aos 65. E este outro ponto aqui refere-se ao 100 e o 90. Então, se fôssemos marcando todos os pontos, então veja aqui, sempre marcando ponto, traçando isso, nós temos que analisar agora, ver como vai ficar esse ponto. É importante sempre você verificar, como será que eu vou fazer? Será que eu posso ligar esses pontos? Porque quando a gente vê ponto, a gente já quer ligando. Mas será que pode mesmo essa situação? Neste caso aqui, se fôssemos ligar estes pontos, a gente pode visualizar, ó, que ele é uma reta. Mas nem sempre isso acontece. Então, traçando aqui uma reta, nós vemos que os pontos aqui eles passam por esta reta que nós estamos ligando ele. Então, agora a professora Janai vai fazer uma observação. Então, acompanhe no quadro. Bom, aqui eu coloquei 3 pontos, né, também. E é imprescindível você olhar e ver se esses pontos, eles estão mostrando algum comportamento. Como ela falou, se eu pegar uma régua e ligar esses pontos, eu consigo uma reta. Isso é um caso muito particular de certas funções. Outras funções não vão ter uma reta. Aí a gente chama de curva. Reta e curva. Então, eu preciso olhar o comportamento desses pontos para eu ter certeza se eu posso passar uma reta ou não. Voltemos para os slides. Então, é útil visualizar as curvas mentalmente. Então, esse tinha 3 pontinhos que, se eu pegasse uma régua, eu conseguia traçar uma reta. Mas e se não fosse assim? Se eu conseguisse uma coisa mais ou menos desse tipo? Eu não vou traçar 2 retas aqui, é uma curva só. Essa geralmente vem com a parábola, né? Então, eu olho e vejo, opa, o que eu posso traçar entre esses pontos? Agora, nunca, se eu tenho pontos e eu não consigo unir todos os pontos com uma reta, eu não posso ficar traçando as retas de 2 em 2 pontos. Seu gráfico, se não for uma reta, vai ser todo quebrado, tá? E aí vem a pergunta: quantos pontos colocar neste meu gráfico? Mas antes, eu vou deixar uma outra pergunta para você. Vamos para os slides. A pergunta é a seguinte: eu frisei a questão do gráfico, é a totalidade dos pares ordenados. Então, qual a diferença entre um gráfico e um esboço gráfico?
Daqui a pouquinho a gente volta. Nós vimos o que é um gráfico. Que um gráfico é a totalidade de pontos. Mas um esboço de gráfico, o que é isso? Um esboço de um gráfico é o que a gente acabou de fazer com você. Então acompanhe nos slides. Um esboço é um conjunto de traços iniciais. Foi o que eu fiz lá na Câmara de Documentos. Eu tracei inicialmente como ficaria um gráfico, mas ele é um esboço. Ele é como se fosse de um desenho, de uma obra de arte. São alguns traços iniciais. No caso ali, eu mostrei a você alguns traços iniciais e mostrei ali ligando os pontos, como ficaria. Mas essa situação, como eu comentei, ele é um esboço, pois um gráfico, nós podemos fazer ele em sua totalidade de pontos utilizando um software. Tem softwares matemáticos, no caso do GeoGebra, e também temos o Excel, que ele não é um software utilizado para fazer gráficos, mas é possível construir gráficos com ele também. Então, um gráfico, nós temos que utilizar algum software, alguma ferramenta tecnológica para auxiliar. Um esboço é aqueles traços iniciais, ele está representando, é uma ideia de como vai ficar o gráfico, do comportamento dele. Foi o que eu trouxe para você e a professora Genai também apresentou. Mas a professora Genai também falou de uma pergunta. Quantos pontos são necessários para construir esse esboço gráfico? Será que tem uma quantidade mínima necessária? Como a gente pode saber disso? Então é isso que eu vou levantar para você agora, então acompanhe. Quantos pares ordenados são necessários para podermos construir um gráfico, ou seja, o seu esboço? Será que tem uma quantidade mínima? Como a gente pode saber disso? Como a gente vai analisar a situação? Então, reflita um pouco e aguardamos a sua contribuição. Bom, nós deixamos uma questão para você sobre gráfico e esboço gráfico. Bom, para um esboço gráfico, a gente, à mão, faz um esboço. Não é possível você colocar todos os pontos. Isso que faz, quem faz é um software. Mas, quando eu vou traçar um gráfico, qual a quantidade mínima de pares ordenados que eu vou colocar? A mínima são 3. Ah, mas espera aí, 2 pares ordenados eu consigo achar uma reta. Mas o gráfico de reta é para determinadas funções. Vocês vão ver isso em outras aulas do nosso estudo continuado sobre função de primeiro grau, função de segundo grau e assim por diante. Se você coloca no mínimo 3 pontos, se não for uma reta, você não consegue fazer isso. Então, vamos ali nos slides. Olha, imagina só que deu um ponto aqui, outro ponto aqui
e outro ponto aqui. Opa! Mentalmente eu já vejo que isso não vai ser ligado por reta, mas sim por uma curva. Tá? Uma curva, é certo que essa curva da professora está muito feia, mas porque foi a mão livre, né? Bom, se eu só pegasse os 2 primeiros pontos ou os 2 últimos pontos, nossa, ia me dar uma coceira para passar uma reta, que é uma beleza. Então, grave, no mínimo 3, de preferência mais que 3. Mas vocês vão receber outras dicas para saber quantos pontos eu vou colocar. Por exemplo, você vai ver uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, eu consigo com 3 pontos traçar uma parábola, ok? Agora nós vamos dar mais uma atividade para vocês. Voltemos aos slides. Eu estou te dando aqui uma lei de formação y igual a 3x mais 1. Aqui você vai colocar o eixo y na vertical, o eixo x na horizontal, e aí traça pelo menos 3 pontinhos para ver que tipo de curva a gente vai poder passar pelos pontos. Eu volto daqui a alguns instantes. Para construir esse gráfico, como a professora Genai falou, é bom a gente pegar pelo menos 3 pares ordenados, para se identificar assim e visualizar mentalmente como vai ser essa curva, se a gente vai traçar uma reta ou essa curva tem um outro comportamento. Então isso que é importante a gente levar em consideração. Então agora vou selecionar alguns pontos para assim construir o nosso gráfico. Então acompanhe os slides. Então veja aqui que nós pegamos alguns pontos. No caso aqui pegamos 5 pontos. Como a professora Janai falou, poderia ser 3 ou mais pontos. Veja que pegamos também pontos
que não tem números decimais. Estamos utilizando números inteiros, positivos e negativos. Então, substituindo aqui o valor do nosso x aqui na nossa lei de informação da nossa função, teremos o quê? 3 vezes menos 2 menos 6, mais 1, menos 5. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1, menos 2. 3 vezes 0 mais 1, 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora, com estes pares ordenados, vamos colocá-lo aqui no nosso gráfico. Então, observe, colocando o primeiro ponto, menos 2 e 5, como a gente fez isso? Lembra lá como a gente pegou? A gente contou, foi 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos aqui a situação no y e no x, o menos 2. Então, foi até esse ponto, traçamos a situação. E agora, nosso outro par ordenado, menos 1 e menos 2. O nosso próximo par ordenado, 0 e 1. Mas, professor, como a gente faz mesmo 0 e 1? Ele veja aqui que ele começa no 0, mas ele não deslocou nada. Então, qual que é o ponto? O 1. Então, ele vai ser direto no nosso eixo das ordenadas. Nosso outro, 1 e 4. Então, nós temos mais um ponto. Analisando o nosso outro ponto, 2 e 7. Analisando esses pontos aqui foram colocados com base nos pares ordenados, nós temos o quê? Nós temos que podemos traçar uma reta. Então, observe a situação aqui. Nisso, nós traçamos uma reta. Estão sempre analisando qual curva representa a situação. Você vê, então, que o ideal é que você coloque mais do que 3 pontos. Outra coisa muito importante, quais os valores de x que eu vou colocar? Isso fica a seu cargo, mas, porque o x eu posso escolher, ela é a variável independente, o y eu tenho que calcular. Bom, quais os valores? De preferência pequeno, né? Você viu que eu peguei 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Por quê? Opa, evita muito erro de matemática básica. Outra, decimal é complicado a gente colocar no gráfico. Agora vamos fazer um resumão. Vamos para os slides. Passos. Primeira coisa, você tem que encontrar o domínio. Quais os valores de x que eu posso colocar no meu esboço gráfico? Isso que eu falei, você escolhe. Se você escolhe, né, você de preferência escolha valores legais para se trabalhar. Depois você vai fazer uma tabela, né, onde o x você escolheu e o y você calculou. Tendo essa tabela, você vai fazer, então, no plano cartesiano, vai traçar os pontos relativos aos seus pares ordenados. E, por fim, você vai analisar, vai olhar, reolhar e vai descobrir se eu posso passar uma reta que une todos os pontos que você colocou ou se eu vou ter que traçar uma curva. Reta é curva? Sim, reta é curva, mas aqui eu estou dizendo o seguinte, estou deixando bem separado o que é reta e aquilo que não é reta, chamando de curva. Bom, voltando então aos slides, nós vamos ver o seguinte, gráficos e funções. Nós vimos então a função tendo uma regra. Agora, será que se eu tiver vários gráficos, eu consigo olhar para o gráfico e dizer assim, opa, esse é um gráfico de uma função. Opa, este não é um gráfico de uma função. Lembrando que na função, cada elemento A corresponde a um elemento de B. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver o gráfico, olha aqui, eu nem vou fazer a curva nem nada, mas se eu pegar um valor de x e traçar uma vertical, essa reta vertical só pode passar pela curva
uma vez para ser uma função. Então, agora nós vamos mostrar alguns gráficos e vamos ver se esses gráficos são de funções ou não. A professora Mariane vai resolver este probleminha. Então, analisando aqui cada um dos gráficos, o que a gente tem que fazer? Nós temos que traçar as retas paralelas. Então, analisando esses gráficos aqui, eu quero que você pense por um minuto. Qual será que é função, qual será que não é função? Como eu posso fazer isso? De que forma? Traçando as retas paralelas. Então, pense um minutinho e nós já retornamos para resolver essa questão. Então, agora, vamos resolver essa questão? Analise. Analisando aqui, o que a gente pode perceber? Traçando isso daqui, ó, é uma reta. É uma função, certo? Porque só colocou um único ponto. E aqui, professora? Também. E essa situação aqui? Se eu traçar retas paralelas? Também é uma função. Tem que ser retas verticais. Sempre lembrando que, como a professora Cajana acabou de comentar, retas verticais. E se eu traçar aqui? Mas nessa situação aqui eu não consegui pegar nenhum ponto, então eu tenho infinitos pontos. Por isso que não é uma função. E nesse caso aqui, pegou 2 pontos, então também não é uma função. Nesse caso aqui é o mesmo, na primeira lá, é função. E esse caso aqui, tem mais de um ponto, certo? Então, não é função. E nesse caso aqui, eu tenho uma função. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas situações e tentar ligar essas situações a um gráfico. Vamos para os slides. Primeira, então, eu vou te dar vários gráficos e uma situação. Olha só, eu tinha aqui todos os gráficos, o eixo Y é distância e o eixo X é tempo. Eu tinha acabado de sair de casa quando percebi que havia esquecido meus livros. Então, eu voltei para buscar esses livros. Opa, qual o gráfico que é? Olha só, eu estou andando no tempo e no espaço. Opa, parei. Por quê? Porque eu esqueci o livro. Voltei para minha casa, parei um pouco lá procurando o livro e voltei para onde eu estava indo. O próximo, tudo ia bem até que o pneu furou. Olha lá, ó. Tudo ia bem até que o pneu furou e eu parei. Tive que trocar o pneu e aí eu continuei a minha viagem. Nós vamos deixar os 2 últimos gráficos para vocês analisarem. E aí a gente entra em contato através do chat. Então, analise, verifique como a situação pode ser apresentada por um gráfico. Sempre lembrando o que a gente trouxe para a aula de hoje, a definição e o que pode, como poder representar uma função por meio de gráficos. Então, agradecendo a sua participação e até a próxima. Até a próxima.